Boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus pela presença de todos nessa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, leremos os versos 6 a 9. 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos nessa noite a tua orientação, à luz da tua palavra, os ensinamentos que tu tem preparado para os nossos corações, ó Deus, que nós possamos sair daqui edificados para sermos servos mais fiéis, fazendo a tua obra, Deus. Para a nossa responsabilidade temos de te servir em espírito e em verdade. Faça com que a tua palavra possa transformar nossos procedimentos e tornar-nos cada vez mais semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a partir da tua palavra. Graças damos pela presença de cada irmão, aqueles que nos ouvem também pela internet. Que tu seja glorificado com a pregação da tua palavra nessa noite. Graças te dou por tudo, pela vida e pela tua orientação. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. A vida cristã vista na figueira. Último culto que nós temos do ano. O ano foi uma jornada cansativa, uma jornada longa, uma jornada com bastante dificuldades, com bastante alegrias, mas nós chegamos aqui às portas de janeiro de 2020. E nós vamos ver aqui a vida cristã descrita aqui nessa parábola que Cristo apresenta. Lembrando que Cristo falava por parábolas. A parábola é um ensinamento que Cristo dá a partir de coisas naturais, materiais, conhecidas das pessoas, que tornava mais fácil o entendimento quando Cristo falava através de parábolas. Trazia lições espirituais para a vida dos seus ouvintes. E no caso vai trazer lições espirituais para nós nessa noite. E aqui nós temos a figueira. A figueira é uma árvore, um arbusto de países quentes. Algumas espécies atingem até 9 metros de altura. É uma árvore abundante lá em Israel, na terra prometida, é uma árvore que tem em todo lugar. A figueira, então, ela passa o tempo de frio, sem folhas. Mas em fevereiro e em março, ela precisa produzir fruto. Então, ela conservando as folhas, ela com certeza vai produzir frutos, inclusive no inverno. Mas ela precisa ter cuidados. Isaías 5,7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que aqui opressão, justiça, e eis que clamor. Então a vinha, muitas vezes referida no Antigo Testamento, e aqui Jesus Cristo está referindo-se a essa vinha que tem a figueira, tratava do povo de Israel, representava o povo de Deus, e aqui os ouvintes de Cristo são o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel estava ouvindo Cristo falar através dessa parábola da figueira infrutífera. Então a figueira representava aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem que Cristo proclamava, e serve para os nossos dias. Quando a mensagem é proclamada, ela serve para o ouvinte. Aquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus precisa entender e aplicar em suas vidas. Então a pessoa que se acha muito justificada diante de Deus através das suas obras, com essa palavra que Cristo pregou aqui, ele estava tornando por terra tudo aquilo que as pessoas ouvintes se justificavam com as suas boas obras através da figueira infrutífera. Cristo estava dando uma lição espiritual, estava dizendo:
vocês que são os ouvintes, são essa figueira infrutífera, povo de Israel, e vale para nós nos dias de hoje. Vocês que estão ouvindo podem ser essa figueira infrutífera. Por isso que a vida cristã representada na figueira. E nós vamos ver detalhes sobre isso nessa noite. Aspectos que nós contemplamos nessa passagem, que são importantes lições para a minha, para a tua vida, nesse ano que se avizinha, o ano de 2020. Como podemos aplicar? Primeiro, no versículo 6, ele fala, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua via, e foi procurar nela fruto, e não achou fruto. Então, a figueira, a vida cristã precisa produzir frutos. Precisa produzir fruto. Fruto é algo que aparece como resultado final de um processo. O fruto de um trabalho, o fruto de um esforço, o fruto de um investimento que eu fiz, o fruto de uma árvore, o fruto de um casamento, os filhos, o relacionamento entre marido e mulher, tudo isso precisa produzir frutos. A figueira foi utilizada por Jesus para mostrar que a vida cristã, em algum momento, ela pode ser estéril, em razão da falta de fé. E é o que Cristo está mostrando aqui para esses ouvintes lá do Antigo Testamento, de que eles estavam se apegando na sua vida que tinham diante de Deus como justificativa, e Cristo vai mostrar para eles: não, precisa produzir frutos. Então, quando Cristo amaldiçoa lá em Mateus 21:19, que foi lido, nunca mais nasça fruto de ti, ele amaldiçoou aquela figueira para que ela secasse, para mostrar que a vida espiritual que não produz fruto, ela é maldita diante de Cristo. Não perde a salvação, mas ela é uma vida maldita. Como ele disse aqui, ela não pode deixar de produzir fruto. Fruto de uma vida dedicada a servir ao Senhor, fruto de uma vida consagrada em santidade, fruto de uma vida dependente de Cristo para a nossa caminhada nesse ano de 2020. Então, para mostrar a nossa vida espiritual, nós precisamos produzir frutos. Frutos, pelo tempo que nós temos de cristão, eles precisam ser vistos na nossa vida. Nós não podemos ser cristão esquenta-banco, inútil, como está Cristo aqui dizendo, procurar, mas não achou. Quando ele procura e não acha, é porque é uma vida inútil, uma vida vazia. Salva, mas salva só para si, não olhando para os outros. E ele diz: se não produzir fruto, será amaldiçoado, será arrancado da terra, secará, porque não ocupa a terra para a glória de Deus. Mateus 3:8, quando João Batista pregava: produzir frutos dignos de arrependimento, era a mensagem de João Batista: arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, de uma vida transformada. Desde quando se deve aparecer o fruto na vida do crente? Em que momento? O irmão Paulo nos falou pela manhã, Paulo Veiga, no desafio sobre a videira e os ramos, sobre a produção de frutos. A produção de frutos deve ser desde o momento que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador. A partir dali, o crente precisa produzir frutos. Ele precisa mostrar que ele foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo e que o significado de vida dele é outro agora aqui nesse mundo. E que ele vive não mais para ele, mas vive para a glória do Senhor. Quando nós nos submetemos ao processo de aperfeiçoamento de Deus através da sua palavra, e esse processo de aperfeiçoamento, ele é doloroso muitas vezes, como o irmão Paulo falou, precisa ser podado, precisa ser arrancado aquilo que não presta na nossa vida. Quando nós nos submetemos a isso, nós vamos produzir frutos dignos desse arrependimento que nós tivemos. Nós vamos mostrar com a nossa vida que nós somos uma nova criatura, que nós ocupamos essa terra de forma útil para a glória do nosso Deus, e Ele nos mantém ainda nesse mundo para isso, irmãos. Para que Ele possa receber glória, nós devemos diminuir, como João falou, e Ele crescer. Ele ser visto na minha vida, na tua vida. Será que Cristo foi visto na minha vida em 2019? Como eu estou projetando 2020? Será que eu vou mostrar Cristo?
através do meu caminhar? Será que eu vou me sujeitar a esse processo de poda, esse processo de aperfeiçoamento diário que ele tenta fazer na minha vida? Ou eu vou me queixar, vou reclamar, como estavam aqui essa audiência se justificando pelas suas boas obras diante de Jesus? Então, a retirada daquilo que não presta é necessária na vida do crente. É o pecado, é o egoísmo, é a falta de amor ao próximo, é a falta de amor com as coisas de Deus. Isso precisa ser tirado da nossa vida para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então a mensagem de João Batista é a mesma mensagem de Cristo, porque ele precedeu Jesus Cristo. Arrependei-vos. Ou seja, muda a tua vida. Só Jesus Cristo pode fazer isso, quando aceita-se Ele como Salvador. E a partir daí nós vamos mostrar frutos. Mas há muitos crentes que passaram o ano de 2019 e talvez entrarão o ano de 2020 na mesma condição, sem produzir frutos, ocupando a terra de forma desnecessária, sugando o que tem de bom para mim e ficando só para mim. É muito cômodo, não passando para os outros. Isso é falta de fruto. Quando nós somos egoístas com as coisas que nós recebemos e não proclamamos para as pessoas que caminham a passos largos, longe de Deus e necessitam da salvação. Lucas 19, 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplemente. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este homem é filho de Abraão. Zaqueu é um exemplo de vida que produziu fruto. Porque quem era Zaqueu? Um cobrador de impostos, um homem que tirava do povo, botava uma parte no bolso e o resto dava para o governo, um homem tramposo. Mas quando ele entendeu o amor de Jesus Cristo na vida dele, ele disse assim: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, Senhor, e ele sabia que tinha roubado, eu vou dar 4 vezes mais se for necessário, restituir. Por quê? Porque eu não te conhecia. E muitos crentes vivem como Zaqueu, mesmo convertido. Zaqueu mostrou o exemplo de vida que agrada a Deus. Pessoas roubavam, hoje são transformadas pelo sangue de Cristo e têm testemunho. Pessoas que têm uma vida dirigida pelo Espírito de Deus, demonstra arrependimento, mais o fruto desse arrependimento, porque não ficou só para ele, está mostrando para a coletividade onde ele se relaciona, onde ele vive: olha, eu era assim, mas agora não, agora eu tenho Jesus Cristo, eu sou diferente, pode confiar em mim, pode depositar tuas fichas aqui que tu não vai perder nessa aposta, porque eu tenho agora uma nova vida, eu tenho um novo objetivo para a minha vida, que é glorificar a Deus. Então, arrependimento mais fruto é a vida do crente, fidelidade a Deus. Então o salvo precisa demonstrar essa fidelidade, irmãos, dia a dia, não só quando convém, é nos seus negócios, no seu relacionamento com os crentes, no seu relacionamento com os seus vizinhos, com os incrédulos principalmente, precisa mostrar que é uma nova criatura e produzir frutos desse arrependimento. Precisa contribuir com a igreja local, precisa com a sua presença nos cultos, precisa participar das atividades da igreja, precisa apoiar missões. Isso é produzir frutos, porque está amando a obra do Senhor e amando para que outras pessoas possam conhecer Jesus Cristo como Salvador. Está ocupando o seu lugar no corpo de Cristo de forma digna, de forma a honrar e glorificar ao Senhor, demonstrando fidelidade. Por quê? Porque eu me arrependi verdadeiramente, Senhor, e agora eu quero viver não mais para mim, mas Cristo vive em mim. Mostrar com esses frutos. Então Zaqueu foi um exemplo de homem que produziu fruto. Lucas 8,15: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Aqui Cristo, falando em outra parábola, a parábola do semeador, ele fala da semente que foi jogada, aquela primeira semente que caiu à beira do caminho, depois a semente que caiu entre pedras, depois a semente que caiu entre espinhos, e nenhuma dessas sementes produziram frutos. Mas ele diz que a semente que caiu em boa terra, ou seja, aquela semente que realmente se converteu a Cristo,
essa produziu fruto, 30, 60 e 100, foi digna de arrependimento e mostrou com a sua obra esse arrependimento. Então isso é a vida cristã, isso é dar fruto, porque recebeu, está mostrando para os outros que precisam receber a mesma salvação. Que Deus possa, irmãos, no ano de 2020, nos usar como uma bênção, e não como uma árvore que ocupa a terra sem valor. O convertido mostra na sua transformação os seus frutos, com perseverança, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, sejam elas quais forem, mas mostra um coração bom, um coração pronto a receber a instrução da palavra, a correção da palavra e se adequar aos propósitos de Deus para a sua vida. Isso é produzir fruto com perseverança. Muitos dizem salvos, mas como o irmão falou pela manhã, mas será que são mesmo? Ou são aquelas que secaram, que precisam ser cortadas do corpo de Cristo? Então muitos passaram por essa igreja tempos atrás e não estão. Não sabemos os motivos, né? Talvez foram retirados pelo próprio Senhor, ou por não serem convertidos, a própria palavra retirou eles. Por quê? Porque não queriam conservar no coração bom a palavra que receberam. Foram aqueles que receberam, mas não produziram. Por quê? Não foram convertidos realmente. Quando retiramos uma brasa de um fogo, e se deixarmos ela só num canto, essa brasa, com o tempo, rapidamente, ela vai se extinguir, ela vai apagar. Por quê? Porque ela precisa da proximidade das outras brasas para produzir o fogo, para produzir o calor. Assim, irmãos, é a vida cristã. Nós só teremos influência como crentes se nós estivermos congregando como nós estamos congregando. Eu não posso viver a minha vida cristã isolado da comunhão com os irmãos. Eu não posso produzir frutos pela minha própria força, sem estar em comunhão com Cristo, sem estar em comunhão com a palavra do Senhor, sem estar em comunhão com a igreja local. Há necessidade para produzirmos frutos. Há um ditado popular que diz que uma andorinha só não faz o verão. Nesse sentido, quer dizer que somente com uma atitude minha, eu não tenho o poder de influenciar o suficiente as outras pessoas para definir a situação dessas pessoas. Eu preciso estar em comunhão com as outras pessoas. Eu tenho a minha responsabilidade individual? Tenho. Como crente, sim. Lá no meu local, muitas vezes, aonde eu estou. Mas eu preciso da comunhão com os demais irmãos para nos esforçarmos uns aos outros nessa jornada de 2020 que nós teremos, aonde as dificuldades, os problemas, as desilusões vão forçar nós nos afastarmos do Senhor e da comunhão com os irmãos. Por isso que nós precisamos o ombro de um irmão para chorar, para consolar, para termos a comunhão perfeita, para produzirmos frutos dignos desse nosso arrependimento. Sozinhos nós não vamos ter o poder necessário. A comunhão, ela é necessária nesse sentido. Então o crente, ele permanece zeloso, com amor, apegado à obra de Deus, quando ele continua próximo do Senhor. Se ele se afastar do Senhor, ele vai se esfriar. Se ele afastar da comunhão da igreja local, ele vai se esfriar. Então a comunhão uns com os outros nos esforça a participarmos uns com os outros para a obra do Senhor. Não nos acharmos melhores do que ninguém, não. Todos somos iguais diante do Senhor e precisamos um dos outros para nos esforçarmos para a boa obra. Quantos passaram por aqui? Possivelmente alguns até estejam congregando em outras igrejas. Deus sabe. Agora, muitos com certeza estão longe de Deus. Por quê? Porque se afastaram da comunhão do Senhor, em primeiro lugar, e depois, pela sua fraqueza, se afastaram da comunhão com os irmãos. Tornaram-se pessoas frágeis, tornaram-se essa figueira infrutífera, que o Senhor procurando não encontrou fruto. Sucumbiram em razão da perseverança. Se o coração é verdadeiramente transformado, a pessoa vai produzir frutos e vai mostrar esses frutos. Os frutos de Gálatas 5, 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, perseverança. Frutos do Espírito, amor, paz, alegria. Nós devemos produzir com perseverança. Isso, irmãos, não é num estalar de dedos,
precisa comunhão íntima com Deus, porque eu por mim eu não vou produzir esses frutos. Eu preciso de comunhão íntima com Deus e comunhão com a igreja local, para que eu possa produzir esses frutos dignos do arrependimento que eu tive. Quando Silas e Paulo pregaram ao carcereiro, eles produziram frutos dignos de arrependimento. O carcereiro disse, depois de Paulo e Silas presos, por que eles foram presos? Porque eles haviam testemunhado de Cristo, e uma jovem que dava lucro para os seus donos, seus donos, lendo e adivinhando, Paulo, em nome do Senhor, expulsou o demônio dela. E a esperança de lucro, a palavra de Deus diz lá em Lucas 16, dos seus senhores foi-se embora. E aí denunciaram Paulo e Silas e eles foram presos porque estavam fazendo bem, produzindo frutos, e foram presos. Mas na adversidade, eles continuaram produzindo frutos, irmãos. A palavra de Deus diz que o carcereiro, vendo Paulo e Silas cantando, testemunhando de Jesus Cristo, em meio à adversidade, que eles tinham sido presos, perguntaram para eles: Senhor, o que eu preciso para ser igual a vocês? O que eu preciso para ser salvo? Isso é produzir fruto em meio às dificuldades, irmãos. E é isso que Cristo espera de seus servos, aqui nesse mundo. Que nós possamos ser dignos de testemunho, e não um tropeço para o Evangelho. O que há muitas igrejas estão cheias de pessoas que são um tropeço para o Evangelho, porque ao invés de produzir frutos, estão produzindo fofoca, produzindo dissensão, discórdia, separando ao invés de agrupando. A árvore infrutífera, conforme o Senhor Jesus Cristo fala em Lucas 13, 6. Então, qual é a finalidade do fruto? Por que o crente precisa produzir fruto? Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para a glória de Deus. Então nosso fruto é para a glória de Deus, mostrando que eu morri para a velha criatura, mostrando que eu morri para o mundo, mostrando que eu morri para os meus prazeres carnais, mostrando que eu morri para os meus projetos que pensam nesse mundo, e agora eu vivo para a glória de Deus. É difícil? É, mas é necessário, irmãos. É necessário para que a igreja de Cristo possa ser a luz nesse mundo. A igreja de Cristo não pode trazer o mundo para dentro da igreja, tem que trazer as pessoas do mundo para ouvir a mensagem. Mas o mundo não pode permear a igreja local. Nós devemos influenciar o mundo, como crentes, produzindo frutos desse arrependimento. Morremos para o mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Somos peregrinos, como nós cantamos, somos forasteiros. Sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. O Belar é lá no céu. Mas enquanto eu viver aqui, eu vou dar glória ao meu Senhor. Para isso que Ele me mantém ainda. Por isso nós fomos chamados. Por isso que nós tivemos a salvação em Cristo Jesus. João 15,16, o irmão pregou sobre João 15 pela manhã. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que em tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E no versículo 15 diz: já não vos chamo mais servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Eu sou íntimo de vocês, Jesus Cristo está dizendo. Tem sido íntimo do Senhor? Eu tenho sido íntimo do Senhor? O Senhor quer ser íntimo comigo, mas eu não quero intimidade com o Senhor. Como que eu vou produzir frutos, irmãos? Eu preciso ter essa mesma intimidade, esse mesmo interesse para com o Senhor, porque Ele me salvou. Ele me chama de amigo. E o amigo sabe o que o outro amigo faz. O amigo não esconde. Cristo, através da sua palavra, mostra tudo aquilo que é necessário para nós vivermos para a glória do Senhor. Mas muitas vezes eu coloco reservas na minha vida. Não, Senhor, aqui não. Não, Senhor, dessa forma não. Não, Cristo quer a nossa vida por completo, para que nós possamos glorificar ao Senhor. Por isso que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos feitura sua e termos as boas obras, trabalharmos para o Senhor. Então Ele é que nos salvou. Nós precisamos então ser uma figueira fértil que produza fruto.
ele não nos promete facilidade, não promete moleza para o crente, não promete uma vida fácil. Por quê? Porque nós não buscamos as bênçãos de Deus, nós buscamos o Deus das bênçãos que tem poder de nos abençoar. Mas nós precisamos ter um interesse primeiro na área espiritual, para que depois as coisas materiais Ele possa nos acrescentar, conforme diz Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, seja quais forem, Ele vai nos acrescentar. É uma promessa. Mas nós temos que fazer, irmãos, primeiro a nossa parte. Não se trata de barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer e tu vai me dar. Não, não é isso. Mas eu preciso primeiro fazer a minha parte, porque Ele me chama de amigo. Eu sou amigo do Senhor, porque Ele me comprou com o seu sangue. Então o vinhateiro aqui, no versículo 6, ele procurou frutos e não achou. Se eu me apresentasse agora diante de Deus, e Ele olhasse para 2019, qual o fruto que eu apresentaria para o meu Senhor? Se eu chegasse na presença dEle, será que foram frutos visíveis? Ou teria que sacudir a árvore de uma forma que, por engano, alguma coisa pudesse cair? Às vezes muitos crentes são assim, até eu sou assim às vezes. Não sou digno de ser chamado cristão, por quê? Porque não produzo frutos dignos de arrependimento. Tenho reservas para com o Senhor. Então, no ano que se passou, as coisas velhas ficam para trás, mas elas servem para nós de um impulso para 2020 que está chegando, para que eu seja diferente. Se eu não fui uma bênção para o Evangelho no ano de 2019, mas que eu possa olhar para 20, se Cristo não voltar até o final do ano, para que eu em 2020 possa ser essa bênção, que eu possa produzir fruto, para que eu possa ocupar a terra de forma digna, glorificando a Deus com a minha vida. Produção de seus frutos, essa é a primeira coisa que contemplamos na vida cristã vista aqui na figueira de Lucas 13. A segunda coisa vista na figueira, versículo 7, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho, corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. A vida cristã vista na figueira, ela ocupa a terra de forma útil, ela é útil para o Senhor. Passou o ano, ele diz aqui, e disse o vinhateiro: eis que 3 anos passaram, e fui procurar e não tinha nada. Quando Cristo procurar na nossa vida, Ele precisa achar, irmãos. Não pode passar tanto tempo sem produzir fruto. 3 anos é muito tempo. 3 anos é muito tempo. É uma vida sem significado nesse mundo para um crente. Não estamos falando de incrédulos. O incrédulo não pode produzir frutos. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus que possa o impulsionar de forma a viver uma vida que agrade a Deus. Mas nós, como crentes, nós devemos ser úteis para a obra do Senhor. A pessoa se diz salva, mas não é útil. Ela não se apresenta para o evangelismo, ela não se apresenta para cantar no coral, ela não se apresenta talvez para ser professor na escola dominical. Ela não dá razão daquilo que ela pode ser útil. O pastor até sabe das habilidades dela, mas não adianta o pastor começar a querer impor. Não, nós temos que nos apresentar, irmãos. A nossa utilidade é a partir da nossa colocação à disposição da obra do Senhor. E isso, no momento que eu sou salvo, por menos entendimento, conhecimento, por mais neófito que eu seja, eu preciso me apresentar em algum lugar, nem que seja para varrer a entrada, nem que seja para ser porteiro. Eu vou ser útil na obra do Senhor. Eu vou crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, e eu vou entrar em outras áreas, mas eu preciso me apresentar. Eu preciso ser útil de alguma forma. Não queira ser o chefe antes de passar pelo chão de fábrica. Muitos querem assim, querem o reconhecimento, a glória, antes de passar pelo chão de fábrica. E muitas vezes precisa passar pelo chão de fábrica. Quantidade de frutos igual à produção. Quantidade de tempo, 3 anos, passaram-se de forma inútil. Eu estou há 14 anos nessa igreja, fora os outros 14 anos lá da outra igreja em Teresópolis. Espero não me envergonhar quando chegar na presença do Senhor nesses 28 anos sem ter frutos para apresentar. Não é para a minha glória, mas tem que ser para a glória do Senhor. Depositar os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegar na presença do Senhor.
Segundo Samuel 24 e 5, disse mais o rei Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu, então, apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém, Amasa demorou-se além do tempo que o rei Davi havia designado. Amasa e Davi, nós vamos ver dois exemplos de pessoas que foram úteis. O Espírito Santo, ele tem que falar para mim se eu estou sendo um Amasa. Mas se eu estou sendo um Davi, eu não tenho que me glorificar. Eu preciso continuar produzindo para a glória de Deus, sendo útil para a glória de Deus. O tempo passou, o versículo 7 do nosso texto base, 3 anos passaram e a figueira não tinha produzido fruto. Segundo Samuel, Amasa se demorou além do tempo necessário da ordem de Davi, que era reunir o povo, o exército, e sair para guerrear contra Sebna. Sebna havia se rebelado depois da morte de Absalão. Absalão tinha se rebelado contra o reinado de Davi e tentou tomar. Joabe e seus homens mataram Absalão e depois Davi retomou seu reino. E aí na brecha, esse Sebna tentou, não, se o filho quis o reino, eu também vou querer. Então ele tentou tomar o reino. Davi destituiu o Joabe do comando do exército e disse: ó Amasa, a partir de agora tu é meu osso e minha carne, tu vai tomar conta do exército. Vai, persegue Sebna e traz a cabeça dele aqui, porque ele não pode dominar. Porém, Amasa se demorou, a palavra de Deus disse, ele recebeu uma missão e ele foi infiel, ele não foi útil para a missão que Davi deu para ele. Ele se demorou além do tempo determinado na perseguição do inimigo do rei. Davi mostra a fidelidade, Amasa mostra que ele foi inútil. Precisou Joabe depois tomar o poder de novo como chefe do exército, derrotar a Sebna e trazer a cabeça dele e entregar o revoltado, derrotado para o rei Davi. Mas o que nos interessa aqui é que Amasa falhou. Muitas vezes, irmãos, nós somos um Amasa, falhamos. Por quê? Porque nós fazemos plano. Está terminando o ano. Eu não li a minha Bíblia esse ano. Não, mas agora em janeiro eu vou começar a ler minha Bíblia. Eu vou fazer um voto para o Senhor. Até coloquei ali no potinho das metas para o ano de 2020, coloquei lá que eu vou ler pelo menos uma vez a minha Bíblia. Aí chega janeiro, o primeiro dia do ano, mas a festa ontem foi muito grande, hoje eu não vou ler, vou deixar para amanhã. Aí chega no segundo dia, ele começa a lê um pouquinho, chega no terceiro, hoje não dá, aí no quarto dia ele tem que trabalhar, quando vê, passou o ano de novo, ele não leu a Bíblia. Amasa se demora com as coisas de Deus. Agora, para as coisas do mundo tem uma rapidez muito grande, para as coisas espirituais não. Davi ou Amasa, quem tem sido eu diante de Deus? O tempo passou, 3 anos, o tempo que Amasa recebeu para combater passou a oportunidade, perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. E assim acontecerá conosco, irmãos, se nesse ano eu não fizer um propósito, não escrevendo ali para dentro, mas com Deus, de ser útil para o Evangelho, de ser útil como um servo do Senhor, de participar ativamente na obra, de me apresentar para fazer aquilo e não deixar para o irmão, para a irmã fazer. Eu vou fazer. Mas eu não tenho competência. Talvez eu possa ser um auxiliar do irmão que tenha mais competência, mas eu vou estar com ele, apoiando ele, ajudando ele, ser útil na obra do Senhor, para aquela tarefa que foi dada. Não esqueçamos os nossos projetos que fizemos no final de setembro, outubro e novembro: evangelismo, senhoras, senhores, crianças, jovens, todos têm um compromisso, Espero que não fique só nos planos, mas que possa ser feito, visitar lar de idosos, fazer panfletagem na sinaleira, mostrar a necessidade às pessoas que elas precisem do Evangelho, ser útil na obra do Senhor, me apresentar, não esperar aquele irmão lá que conduziu a votação ou que levantou os itens para que fossem aprovados e eu ficar de fora. Não, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Os anos têm passado e o que temos realizado em relação à responsabilidade que Deus
nos deu, será cobrado de nós, de mim e de cada um dos irmãos, se nós não tivermos a utilidade, se nós não produzirmos na obra do Senhor, se nós ocuparmos o lugar de forma inútil. Deus vai cobrar isso de mim e de ti. Não há frutos dignos de arrependimento. Não houve em Amasa, houve em Davi. Não houve aqui nessa figueira. Muitos pendem para o lado de Amasa. Poucos se identificam com Davi em fazer a obra do Senhor. 1 Samuel 18, 25 e 27. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não necessita de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar a vingança dos seus inimigos. Porque Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram aos seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus a 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregaram todos para o rei, para que fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Davi já tinha o direito de ser genro de Saul. Por quê? Porque ele havia derrotado o temível Golias, o filisteu. Saul havia prometido dar carta branca, acesso livre a tudo que ele tinha, e a sua filha, era a primeira filha, Merabe, ele deu para Pauti, ao invés de dar para Davi, porque Davi se julgava indigno de ser genro do rei. Mas Saul montou uma estratégia de querer derrubar Davi pelas mãos dos filisteus. Golias não venceu Davi, moralmente venceu todo o exército de Israel, mas não venceu nem moralmente, nem espiritualmente e nem fisicamente. Davi derrotou Golias. E agora aqui, espiritualmente, Davi está derrotando Saul. E Saul tinha medo, porque Saul sabia que o reino seria de Davi um dia. Por isso que ele fez essa trama aqui, de exigir 100 prepúcios de filisteus, e para ter os prepúcios precisa matar a pessoa, porque tem que cortar para trazer. Davi não se demorou a palavra de Deus, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Davi saiu com seus homens e feriu, não 100, 200, o dobro do que o rei pediu. Feriu 200 e trouxe. Está aqui, rei, estou mostrando aqui a ti que eu sou um homem de Deus, o meu valor espiritual. Está mostrando. Ele não quis se exaltar, e ele desposou a filha de Saul, a segunda, porque ele já tinha direito à primeira. Por quê? Porque ele havia cumprido de forma rápida. Ele, antes do tempo ser cumprido, ele trouxe. Então, antes de fechar 2020, irmãos, talvez ainda 2019, nós temos tempo de trazer alguma coisa para o Senhor, uma alma, quem sabe, convidar alguém para sentar nos bancos e ouvir a palavra do Senhor. Nós temos tempo de entregar um folheto. Não se cumpriu ainda 2019. E talvez até se cumprir 2020, nós vamos ter todo o ano, 365 dias, para, antes de se cumprir o tempo, fazer algo para Deus. Fazer algo para Deus, algo que glorifique ao nosso Deus. Davi cumpriu em dobro. Aquele que só faz o que pede, o Senhor Jesus Cristo diz que é servo infiel. Agora, aquele que faz além do que o Senhor pede, é esse que agrada ao Senhor. Por quê? Porque é muito fácil a gente fazer as nossas tarefas, mas o difícil é quando nós deixamos algo que precisa ser deixado de lado e fazermos para a glória de Deus. Isso vai glorificar o nosso Senhor. Antes do tempo, ele cumpriu. Por quê? Porque agradou ao Senhor. Então, se você ainda não concluiu a leitura da palavra de Deus na sua vida, te desafio a mim a fazê-lo nesse ano de 2020. Comece, quem sabe, já agora, nesses 2 dias que restam em 19, e entre todo 2020, lendo a Bíblia, entregando folheto, evangelizando, fazendo, remindo o tempo, porque o Senhor está às portas. Pode ser, talvez amanhã, pode ser antes da virada do ano, pode ser nos foguetórios do ano, Cristo voltar, mas que Ele possa nos encontrar útil, possa nos encontrar servindo, remindo esse tempo,
porque eu sei que o Senhor vem. Senhor, tu vai vir. Não ser que nem aquelas 5 moças que não pegaram o azeite quando o Senhor seu veio e elas não tinham como manter acesa o candeeiro. Seja que nem aquelas 5 prudentes, remindo, sabendo que o Senhor está chegando. Faça a tua parte, eu faço a minha parte, cada um faz, a obra do Senhor vai crescer. Vida cristã vista na figueira, uma figueira útil, uma figueira que ocupa a terra de forma a justificar a ocupação, porque nós não atingimos nossos alvos. Nosso alvo, 75 da escola dominical, já teve 80. Não contei, mas devemos ter 25 pessoas hoje. Tudo bem, é final de ano, mas nós nunca tivemos 75 na escola dominical. Nosso recorde do ano passado foi 71. Eu não estou sendo útil, irmão. O irmão não está sendo útil para não atingir aqueles 75, que é ridículo. 75 pessoas presentes numa igreja desse tamanho é um alvo ridículo, mas nós não atingimos. Por quê? Porque eu não sou útil, o irmão não é útil. Temos que fazer mais, precisamos fazer por onde justificar a nossa fé no nosso Salvador, remindo o tempo, porque quando o Senhor chegar, o celeiro vai estar abarrotado para que ele possa recolher e guardar, e não queimar como está cheio para ser queimado, erva que não presta para nada. Por quê? Porque talvez eu seja culpado que essa erva não presta para nada e que é inútil, porque eu não faço a minha parte. Que eu possa no ano de 2020 ser uma bênção, produzir fruto, que eu possa ser um Davi e não a massa, que eu possa espiritualmente crescer, me interessar, me desenvolver, ter uma disciplina com a minha vida espiritual. Precisa de disciplina, irmãos. Se eu não abrir mão de alguma coisa nesse mundo, eu não vou crescer espiritualmente. Eu preciso me disciplinar, preciso largar talvez um jogo de futebol, preciso talvez largar um filme, preciso talvez largar um passeio. Eu vejo muitos crentes que não possam fazer domingo, ao invés de estar se preocupando com as coisas do Senhor, pegando os filhos para passear no parque no domingo. Puxa vida, tem outros dias na semana para fazer isso. Não, tem que ser no domingo. Dia do Senhor é dia do Senhor, não é para pegar e servir ao filho. Não estou sendo útil, não estou remindo o tempo. Sou uma figueira infrutífera. Cultos de oração esvaziados, quando o pulsar da igreja é a oração, e nós temos 10, 15 pessoas, quando muito. Preciso, volto a dizer, abrir mão de alguma coisa que eu esteja fazendo para sacrificar para o Senhor, não para mim, para sacrificar para o Senhor. Versículo 7, porque esta árvore ocupa ainda a terra inutilmente, a pergunta do Senhor. Por que, Davi, tu ainda é inútil? O Senhor está perguntando para mim. O Senhor perguntou para mim quando eu estava preparando essa mensagem. Primeiro desafiando o meu coração, a minha vida, para depois exortar a cada um dos ouvintes para que possam ser mais úteis na obra do Senhor. Produção de seus frutos, primeiro aspecto que vimos, ocupação útil. As duas coisas que nós contemplamos até agora na vida cristã na figueira. E por último, rapidamente, versículo 8. E respondendo ele disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. O tempo concedido. Irmãos, Deus nos concede tempo suficiente. Deixa mais esse ano Davi viver nesse mundo, Senhor, para que ele talvez possa ser uma bênção nesse ano de 2020. Ele foi inútil em 2019, mas eu confio que ele vai ser, Senhor. Deixa ele viver, ele vai ser uma bênção. É o que o Senhor está dizendo aqui, intercedendo para não cortar a figueira. Deixa ela, eu vou estercar, eu vou cuidar. Ela vai se alimentar espiritualmente, ela vai ouvir a pregação, ela vai ler a Bíblia, ela vai ser transformada na área da vida dela que precisa ser transformada para que ela possa servir no ano de 2020. Dá mais uma oportunidade, Senhor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, que é Jesus Cristo.
Precisamos, em primeiro lugar, irmãos, confessar o nosso pecado, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade, conforme diz 1 João 1,9. Então, o primeiro passo, na oportunidade que Deus dá: Senhor, me perdoa, eu fui inútil, realmente, eu quero ser uma bênção. Confessa, abandona tudo aquilo que te impediu de servir ao Senhor nesse ano de 2019 e olha para 2020 de forma a ser uma bênção. Senhor, me dá essa oportunidade. Eu entendi a tua palavra que foi pregada nessa noite. Aqui, esses israelitas não entenderam o que o Senhor queria com essa parábola lá. Eles se julgavam superiores. Nós não podemos nos julgar superiores, irmão. Temos a salvação? Temos. Não vamos perder? Não vamos. Mas nós precisamos, dentro das oportunidades que o Senhor dá, servi-lo. Pastor Wesley sempre prega e diz que Deus é um Deus das segundas oportunidades. Deus sempre tem uma segunda chance para aquele que confessa, abandona o seu pecado e se coloca nas mãos do Senhor. Sempre tem, sempre. Foi assim com Israel em todos os 40 anos que aquele povo atormentou o Senhor no deserto, mas sempre Deus estava dando uma chance, sempre dando uma oportunidade. E é assim com a minha vida, é assim com a vida dos irmãos. Deus sempre está dando uma oportunidade. Senhor, aguarda, disse o vinhateiro. Senhor, aguarda, eu vou cuidar dela, Senhor. Dá mais uma chance. Ela não vai mais ocupar de forma indigna essa terra. Senhor, ela vai produzir fruto. Deixa para mim, me dá mais um tempo. O vinhateiro se responsabilizou em cuidar. Eu não posso me responsabilizar com os irmãos, mas eu posso me responsabilizar com a minha vida, com o voto que eu faço para o Senhor de ser melhor, nessa oportunidade que Ele está me dando ainda. Porque como vergonhoso seria, irmãos, né? E eu já contei meu testemunho nos 9 anos que eu fiquei longe de Deus, desde a minha conversão lá em 1979, até quase 89, 10 anos praticamente longe de Deus. Que vergonha seria se eu tivesse sido colhido desse mundo e eu me acidentei de moto, eu tive acidente de carro, mas tudo isso Deus estava me mostrando que Ele é o Deus das segundas oportunidades, dando uma chance ainda para mim de servi-lo aqui nesse mundo. Está aqui hoje. Por quê? Porque Ele me deu. Senhor, não corta, dá mais um tempo para Ele. Ele pode ser útil, Ele pode ser uma bênção. Aguarda, Senhor, aguarda mais um pouco. Deus está assim para conosco, mas nós precisamos, irmãos, abandonar o nosso pecado, entender que quando Deus nos toca de forma forte, como Ele tocou na minha vida, entender que Ele está querendo nos quebrar para nos aproximar dEle. Ele não quer o nosso mal, mas Ele não quer ver nós vivendo como salvos numa vida de pecado nesse mundo, sendo um tropeço para o Evangelho, ao invés de ser uma bênção para o Senhor. Senhor, aguarda, deixa mais um tempo. Eu dou graças a Deus que o Senhor me permitiu ficar. E eu tenho orado, irmão, sinceramente, tenho orado para que Deus possa me usar, mas estou pronto se Ele quiser me levar hoje. Estou pronto. Por quê? Porque procuro estar vivendo uma vida que seja de utilidade para o Senhor. Não vou ser encontrado infiel, não vou ser encontrado negligente. Não estou falando isso para minha glória, mas para que mostrar que o Senhor, Ele está pronto a dar as oportunidades. E Ele me deu e eu entendi isso para a minha vida. Mas eu ocupei 9 anos, não 3 anos como diz a parábola, 9 anos de forma inútil a terra. Porque o incrédulo não ocupa de forma inútil, ele não é salvo. Nós estamos aqui falando para pessoas que se dizem salvas e que não estão vivendo conforme o Evangelho. Estão vivendo pelas suas boas obras, estão vivendo pela sua feitura do passado, talvez. Aguarda, Senhor. Eu vou escavar, eu vou adubar. O adubo muitas vezes ele cheira mal, mas ele é necessário, né? Se usarmos o adubo natural, o esterco de vaca, de cavalo, mas ele é necessário. Então Deus às vezes trabalha de forma forte na nossa vida, nós não entendemos, mas é necessário para fazermos a obra do Senhor. Deus ainda se propõe, irmãos, a investir em nós. Deus se propõe.
o processo pode ser difícil, a dor muitas vezes existe, pode ser incômodo para a nossa vida, mas o nosso coração precisa ser amaciado, precisa ser moldado, precisa ser semelhante aos propósitos de Deus, para que nós possamos produzir frutos dignos de nosso arrependimento, retirar tudo isso, tudo aquilo que não agrada, para que nós possamos frutificar, crescer, sermos agradáveis ao Senhor na nossa vida. Tiago 2, 17 e 18 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé não salva, as obras não salvam, mas as obras são a forma de nós mostrarmos a nossa fé às pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador. Então o fruto é produto da minha fé. O fruto é o produto da minha fé no Senhor, naquilo que eu tenho de intimidade com Ele, que eu tenho crido. Investir na pessoa, adubar, é o que o Senhor quer. E a palavra, quando é pregada, a palavra, quando é lida em nossa casa, aonde nós estamos, ela tem essa finalidade de nos moldar, de nos preparar para as lutas, de nos dar a condição de produzirmos esses frutos. Se não der fruto, ficará. Se der fruto, ficará. Se não der, mandarás cortar. Mas dá uma segunda oportunidade. Dá mais um ano. Dá mais uma outra oportunidade. Ezequias, quando adoeceu, ele orou ao Senhor, mostrando ao Senhor tudo aquilo que ele tinha feito de bom para a obra do Senhor, como um servo do Senhor. Mostrou como ele tinha procedido diante do povo, como grande que foi. E o Senhor lhe concedeu 15 anos de vida, a palavra de Deus lhe diz. Ele estava com uma doença incurável e o profeta Isaías colocou um emplasto lá naquela doença que ele tinha e ele foi curado. Mas aí o triste é, a palavra do Senhor diz, ele recebeu uma segunda oportunidade, não mais um ano, mais 15 anos de vida. E a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 32, 25, mas Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. O Senhor concedeu a petição dele, mas ele não correspondeu. Lê o capítulo 32 em casa, vai ver que ele mostrou toda a glória de Israel para os babilônios, e os babilônios depois levaram cativo o povo de Israel. Ele não foi fiel, ele não correspondeu. E assim é conosco muitas vezes, irmãos. Nós nos exaltamos de uma forma tão gloriosa na nossa vida, que ao invés do Senhor crescer na nossa vida, nós é que queremos crescer, nós é que queremos ser vistos, nós é que queremos nos mostrar como espirituais, ao invés de glorificarmos. Não fomos dignos, como diz a palavra, ele não correspondeu, e aí trouxe uma grande indignação sobre Ezequias. Deus se indignou com a postura. Que no ano de 2020, irmãos, nós possamos ter uma postura diferente para com a obra do Senhor, se não tivermos uma postura de sermos úteis, de darmos fruto, de, nas oportunidades que Deus já nos deu nesse ano, não correspondermos, que nós possamos mudar no nosso comportamento, para sermos uma bênção. Pessoas que muitas vezes parecem inúteis, mas com paciência, com amor, com conversa, com testemunho, com orientação, se tornam uma bênção. Então não despreze ninguém, seja um bom testemunho. Todas as figueiras frutificaram, mas Cristo pegou essa aqui como exemplo, sem fruto, para mostrar que pode ser a minha vida, que pode ser a tua vida cristã, refletida aqui nessa figueira. A nossa vida precisa produzir frutos de crente, porque nós somos crentes, não frutos de uma vida que não agrada ao Senhor. Não perca de vista que o Senhor prometeu voltar e levar a sua igreja, que nós possamos sermos encontrados fiéis, e que aquilo que nós apresentarmos, conforme diz 1 Coríntios 3, de 11 a 15,
possa permanecer. Por quê? Porque é um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, e não de palha, de feno, de madeira. Quando o fogo vier para provar, vai sobrar o que apresentar. Por quê? Porque eu edifiquei a minha vida cristã em ouro, em prata e pedras preciosas, que são purificadas pelo fogo, que são provadas e aprovadas. Como crentes, nós fomos chamados para darmos fruto, e não para ser esquenta-banco, e não para ser uma figueira infrutífera. Que a palavra de Deus possa, como crente, irmão, ter falado ao teu coração nessa noite, e que os nossos frutos possam ser vistos pelas pessoas que olham para a nossa vida. Lá vai um crente, lá vai uma pessoa que eu preciso conversar mais sobre o tipo de vida que ele tem. Por que ele é assim? Por quê? Porque eu estou mostrando frutos através da minha vida. E aquele que está aqui e não tem Jesus Cristo como Salvador, ou está nos ouvindo pela internet, que possa dar o primeiro passo, que é reconhecer Jesus Cristo como Salvador, para que depois possa realmente produzir frutos. Por quê? Porque é uma figueira que vai ter esse fruto que vem do Senhor, e que no ano de 2020 eu possa ser encontrado fiel se Cristo vier me buscar, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Amém?